eu tenho novidade, gente. Você gosta de filme, novela, série? Então você gosta do Cidade Alerta. Porque o que eu tenho para apresentar para vocês agora é o caso Jussara. Você vai lembrar, quem assiste todo dia vai lembrar, quem chegou depois, eu conto um pouquinho do enredo para você pegar a história e assistir a reportagem. Jussara é uma mulher que já esteve aqui no Cidade Alerta e agora nós temos imagens de câmeras de segurança e áudios que foram divulgados que levantam dúvidas sobre a morte do marido dela, Walter Carneiro, de 65 anos. Quem é Walter? Walter é casado com a Jussara e ele foi encontrado morto em janeiro do ano passado, caído na piscina da casa deles em Bebedouro, interior de São Paulo. Olha só, uma bela casa com uma bela piscina e ele foi encontrado morto ali, morte súbita, passou mal, o que aconteceu? Conversa vai, conversa vem. A polícia investiga e imagens mostram que Jussara chegou em casa bem antes do horário indicado. Dá uma olhada ali, o momento em que ela chega em casa. E tem um detalhe interessante. Depois de um tempo, ela coloca o lixo para fora. Mas ela não põe na lixeira dela. Ela põe uma sacola na lixeira da vizinha. Por qual motivo? Você já colocou o lixo na lixeira do vizinho, Lombardi? Não, claro que não. Por que ela fez isso? Outros detalhes que chamam a atenção e colocam Jussara no centro da investigação sobre a morte do marido. Em áudio, ela avisa a filha de que não queria que fosse divulgada a morte de forma rápida. Só que, por quê? Nem tinham declarado ainda a morte dele oficialmente. Outro áudio, ela não queria que a causa da morte fosse divulgada publicamente. Por qual motivo? Ô Coutinho, mas e a Jussara, onde ela está? Jussara está presa, mas pela morte de uma outra pessoa, por isso que eu disse que ela já esteve aqui. Pela morte de um namorado, que ela arrumou meses depois da morte do marido. O marido morre, ela arrumou um namorado, o namorado também morre. Esse crime do namorado, ela confessou. Jussara diz que matou e enterrou no mesmo quintal onde está a piscina, onde o Walter foi encontrado morto. A família do Walter nunca aceitou a tese de afogamento e acha que ele foi a segunda vítima desta mulher. Reportagem completa agora sobre o caso Jussara, uma mulher perigosa. As imagens reveladas um ano depois que Walter Carneiro, de 65 anos, foi encontrado morto na piscina da residência, mostram uma movimentação que contradiz a versão apresentada por Jussara Luzia Fernandes, suspeita de um possível crime. No circuito, dá para ver Jussara chegando à residência bem antes do horário informado à polícia. Ela entra e sai do imóvel várias vezes. Em um dos momentos, coloca um saco na lixeira em frente à casa. Minutos depois, retorna, retira esse mesmo lixo e o coloca na lixeira da vizinha. Pouco tempo depois, uma ambulância chega ao local. Para a família de Walter, essas imagens são consideradas suspeitas, porque no lixo poderia conter objetos ou substâncias que chamariam a atenção da perícia. Pode ser uma medicação, pode ser alguma roupa, não dá para saber o que é, alguma coisa que a polícia não pudesse ver, né? De fato, porque se pensasse em mexer no lixo dela, não encontraria nada, porque quem vai pensar em mexer no lixo da vizinha, né? O horário registrado no vídeo também não bate com o relato de Jussara, que disse ter encontrado Walter dormindo antes de sair de casa. Além das imagens, áudios enviados por Jussara, a filha de Walter, no dia da morte, reforçam as contradições e levantam novos questionamentos. As mensagens foram enviadas antes mesmo da divulgação oficial da morte e mostram uma tentativa de controlar as informações sobre o caso. Bruna, faz um favor para mim, não posta que ele faleceu ainda não. Deixa eu resolver tudo primeiro, depois você posta, tá? Porque aí vem com vulco, o povo já tá me chamando já.
No segundo áudio, Jussara afirma que a orientação para evitar a publicação teria partido de uma advogada. O tom é de preocupação com a repercussão e com as cobranças que ela diz estar sofrendo naquele momento. Então, a Ivanete, advogada, ela me chamou, pediu para ver se dá para você tirar, para depois fazer a postagem, depois que estiver tudo ok, o velório, entendeu? Porque o pessoal tá me chamando demais da conta, demais, entendeu? Em outra mensagem, Jussara pede diretamente que a causa da morte não seja comentada, nem mesmo em respostas a conhecidos, restringindo a informação apenas a pessoas muito próximas da família. Se você deixar e alguém perguntar do que foi, não fala do que foi, não, nem responde, tá? Só para as pessoas mais íntimas, assim. No último áudio, Jussara já antecipa uma possível causa da morte, antes mesmo da conclusão da perícia, mencionando a hipótese de infarto seguido de queda na piscina. Que os bombeiros estão achando que ele infartou e caiu na piscina, né? Agora vamos ver a perícia, o que vai dar. Provavelmente foi infarto mesmo. Para a família de Walter, os áudios reforçam a desconfiança desde o início. Bruna afirma que sempre estranhou a pressa em controlar o que seria divulgado e a tentativa de direcionar a versão dos fatos antes do trabalho da polícia. Por que ela estava mandando, não querendo que falasse da morte dele? E principalmente não querendo contar como ele morreu. Então, assim, não tem muita lógica, né? Na época, eu não quis brigar muito no dia, né? Porque tinha um velório para enfrentar, era uma situação muito difícil, né? Então, eu deixei como estava, né? Mas não tem muito cabimento, né? A perícia aponta que Walter morreu durante a madrugada, horas antes do socorro ser acionado. O corpo foi encontrado na piscina da casa, em um local de fácil visualização para quem entra ou sai do imóvel. Ela alega que ela ficou muito abalada com a morte, que a avó amava muito o Walter. Os fatos que rodeiam estão sendo melhor analisados e aí nós podemos mais para frente dar uma posição. Jussara está presa desde outubro do ano passado, após confessar o assassinato de Alexandro da Silva, de 21 anos, enterrado no mesmo quintal onde Walter foi encontrado. Alexandro, que mantinha um relacionamento com a viúva, foi morto com golpes de faca. Foi a partir deste crime que a polícia passou a olhar com mais atenção para a morte de Walter, tratada inicialmente como afogamento. Diante das contradições apontadas pelas imagens, áudios e laudos, a Polícia Civil decidiu pela exumação do corpo, que deve ajudar a esclarecer a real causa da morte. As investigações seguem em andamento e a expectativa da família é que a polícia traga as respostas que faltam. Acredito que vai ter um indiciamento dela para responder pela morte dele, porque até então era apenas uma hipótese, né? Tinha diversos fatores, diversas circunstâncias, diversas coisas que estão em investigação, né? Que é uma investigação sigilosa, que ainda não era tão concreto quanto essa imagem, né? Porque a imagem coloca, de fato, ela, né, na cena do crime. A gente espera que a justiça seja feita, tá tudo encaminhando para que isso aconteça, né? As coisas estão se encaixando para isso. O que a gente espera muito é que seja tudo esclarecido e que a justiça realmente seja feita. A polícia investiga e acredita que Jussara é uma mulher perigosa e que pegou gosto pela morte. Porque para a polícia, ela mata primeiro o marido. Ninguém descobre. Todo mundo acha que foi um mal súbito, um problema, estava lá na piscina, algo aconteceu. Sabe como que é? Má alimentação, essa vida sedentária, essa correria do dia a dia. Quantas pessoas não morrem, infarto, mal súbito, AVC, um monte de coisa. Ninguém descobriu nada. Ela arruma um namorado, em poucos meses já se enche a paciência. Deu certo ali, vai dar certo aqui. Pumba, o cara morre. Mostramos o caso na época. Ela foi presa e aí apertaram ela confessa o crime. A partir do momento que ela confessa o crime, a polícia começa a investigar a morte anterior. Ela volta no tempo na investigação. E tem um detalhe interessante. Quando eles pegam as imagens, descobrem que ela mentiu. Porque ela disse que chegou em casa e encontrou o marido morto. Só que descobriram que ela chegou antes, que ela passou o dia inteiro em casa praticamente. E quando ela coloca o lixo, gente, uma pessoa morreu na tua casa, você vai pôr o lixo para fora? Para depois chamar a ambulância.
Depois que ela chamou. Mas, não mas tem- você não tem põe o lixo pra cabimento. fora nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Não tem cabimento. Uma pessoa morreu na tua casa. Ah, outro detalhe, você vai pôr o lixo, você vai na casa e pôr na lixeira do vizinho, Você viu que ela abriu a lixeira dela, fechou, depois foi lá e botou na do vizinho. o materialzinho dela, ela pôs na dela. E olha, e outra coisa, ela só foi descoberta porque ela matou o segundo marido e enterrou e chamou o pedreiro para poder cimentar. Isso. E aí o cara, ele que falou, escuta, alguma coisa está errada lá, me chamou para cimentar, deve ter alguém. A polícia foi lá e encontrou o rapaz enterrado. Olha aí, não existe crime perfeito, existe crime É mal mal investigado, é investigado, isso aí. exatamente.